Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. E nesta primeira edição de 2017, você vai ver detalhes da semana em que o deputado Rodrigo Maia foi eleito para mais 2 anos à frente da Câmara dos Deputados. A revista vai mostrar também a sessão que reabriu os trabalhos legislativos com a leitura da mensagem presidencial. E você vai ver quais são os desafios e as prioridades nas comissões e no plenário. Os votos de 293 parlamentares garantiram em primeiro turno a eleição do deputado Rodrigo Maia para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Representante do bloco governista, formado por 13 partidos, o deputado do Democratas do Rio de Janeiro venceu outros 5 candidatos na disputa pelo mais alto cargo da casa. A repórter Aline Machado mostra os principais acontecimentos que levaram à vitória de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que tentava a recondução ao cargo, relembrou os 7 meses como presidente da Câmara dos Deputados, eleito depois da cassação de Eduardo Cunha. Conseguimos, com muito equilíbrio coletivo, com muita harmonia, conduzir os trabalhos dessa casa no momento onde as relações pessoais, inclusive no plenário, eram de um radicalismo nunca antes visto nessa casa. Acho que chegamos à data de hoje com um novo ambiente na relação na nossa casa e da relação da nossa casa com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário. O deputado também defendeu que a Câmara retome o protagonismo na cena nacional. Um parlamento reformista. Um parlamento que entregue em 2018, pelas suas iniciativas e também pelas do governo, um país crescendo, um país gerando emprego e com taxa de juros decrescente. Nos bastidores, a vitória de Rodrigo Maia, do Democratas, já era esperada. Mas ninguém imaginava que ele fosse vencer com tanta folga. Foram 293 votos, 40 a mais do que o necessário para ocupar o segundo posto na linha sucessória da presidência da República. Como presidente da Câmara dos Deputados eleito, Rodrigo Maia disse as prioridades legislativas para este ano. Nós vamos ampliar o debate, como pediu a oposição, como pediu o PSB, das matérias polêmicas, como a previdenciária e a trabalhista, mas nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo, e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. Esse é o meu objetivo e tenho certeza que é o objetivo da maioria da casa. Dos 513 deputados que integram a Câmara, 504 votaram na eleição para o cargo de presidente. Depois do vencedor, Rodrigo Maia, com 293 votos, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ficou em segundo lugar, com 105 votos. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, teve 59 votos. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, 28. Luiz Erondina, do PSOL de São Paulo, 10. E o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio, 4 votos. O painel eletrônico registrou ainda 5 votos em branco. Veja como repercutiu o resultado das eleições aqui na Câmara. Entendo que era o melhor nome para continuar a agenda que o Brasil tem para as reformas. Nós vamos ter um ano muito complicado, um ano muito difícil e, portanto, precisamos de uma condução tranquila e equilibrada, como o deputado Rodrigo Maia vem conduzindo a Câmara dos Deputados nesses últimos 6 meses. O que a gente espera é que a Câmara dos Deputados não vote sem ampla discussão com a sociedade brasileira as matérias que já estão anunciadas, como reforma da Previdência, como reforma, entre aspas, trabalhista. O que a gente quer é que a sociedade brasileira participe e participe muito da discussão dos temas que já estão aqui colocados para votação ou previstos para o ano de 2017.
A gente vê com preocupação a eleição de Rodrigo Maia. Ele demonstrou no espaço curto de tempo a maneira talentosa que ele tem de conduzir os trabalhos, buscar consenso, ouvir bastante, né? E uma pessoa independente no que diz respeito às medidas que o Congresso tem que votar agora. A Câmara Federal tem uma responsabilidade enorme para que o país volte a crescer, volte a gerar recursos, volte a gerar renda. É dentro dessa linha que nós queremos o nosso partido PSDB atuando com o presidente Rodrigo Maia. Eu acho que o grande perdedor de hoje é o Michel Temer. Ele sai com a grande crise no PMDB, sai com a crise no PSDB e efetivamente tem todas as digitais do governo na vitória de Rodrigo Maia. Agora é o momento da gente unir todos e fazer aqui uma Câmara de Parlamentares onde que a gente possa ouvir os anseios das ruas e, sobretudo, fazer as transformações necessárias e fazer muito mais que isso, trabalhar muito pelo Brasil. Eu acho que esse resultado não representa um enfraquecimento da oposição. Esse resultado, pelo contrário, ele representa que a oposição deve aumentar as suas votações aqui no Congresso, porque eu acho que vai sair muita gente magoada com o Palácio do Planalto. Jornalistas, funcionários e servidores públicos participaram dos bastidores da eleição. A disputa entre os candidatos teve panfletagem e até corpo a corpo minutos antes da votação, como mostra a reportagem da Cassiana Tormin. O dia começou fechado, tempo nublado e o prédio do Congresso Nacional protegido. Uma grade foi montada do lado de fora para isolar as entradas do Senado e da Câmara dos Deputados. A visitação foi suspensa e o acesso restrito aos parlamentares e funcionários. Mesmo assim, o movimento começou logo cedo. O pessoal da organização aproveitou para fazer os últimos ajustes antes da sessão de eleição da nova mesa diretora. O material de campanha foi intensificado por todos os lados, especialmente nas portarias e corredores por onde passariam os deputados. E teve até grito de guerra dos cabos eleitorais. O Salão Verde, que dá acesso ao plenário das votações, abrigou os profissionais da imprensa, que eram muitos. E os candidatos, antes de entrarem no plenário, demonstravam otimismo e confiança. Fizemos uma campanha onde buscamos unificar um campo político, um campo democrático e progressista, e conseguimos praticamente atingir nosso objetivo. Fizemos um trabalho muito importante e o trabalho não foi de um mês, de 2 semanas. O trabalho é de 22 anos. Antes de começar a votação no plenário, a deputada Benedita da Silva anunciou a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia e os deputados fizeram 1 minuto de silêncio. Depois da homenagem, os deputados retomaram a campanha. Aqui dentro do plenário, os candidatos também aproveitaram para pedir votos até o último minuto. E como os deputados hoje foram os eleitores, o espaço foi todo ocupado por material de campanha. Panfletos e adesivos foram distribuídos com os nomes e as propostas de trabalho. E o mais importante, muita conversa e a tentativa de conquistar mais apoio e mais voto. Mas quando começou a votação, foi preciso um pouco de paciência. As 14 urnas instaladas dentro do plenário não foram suficientes para evitar as filas. Depois de cerca de 1 hora, a votação foi encerrada e já proclamado o resultado. O deputado Rodrigo Maia foi eleito no primeiro turno e a vitória foi comemorada com abraços e muita euforia. Depois de eleger o presidente, os deputados votaram para definir os outros 10 integrantes da mesa diretora. São 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Esses cargos são distribuídos de acordo com o princípio da proporcionalidade. Assim, os partidos ou blocos partidários com maior número de deputados na casa escolhem os cargos que desejam ocupar. Uma das vagas é reservada a um integrante da minoria, ou seja, o maior partido de oposição.
A sessão preparatória para a eleição da mesa diretora começou com uma polêmica. Um ato do então vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, impugnou 6 candidaturas. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, que concorria à primeira vice-presidência. Valteni Ferreira, do PMDB de Mato Grosso. Caio Manissoba, do PMDB de Pernambuco. E Jaime Martins, do PSD de Minas, que se candidataram para a primeira secretaria. Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, disputava a 4ª secretaria, e o deputado Takayama, do PSC do Paraná, que disputava um cargo de suplente de secretário. Na maioria, os deputados foram impedidos de concorrer em razão de um acordo feito entre os líderes partidários, que já haviam definido quais partidos teriam direito a cada cargo na mesa. A decisão causou conflitos e atrasou o início da votação. Os deputados impugnados levantaram questões de ordem, alegando que a medida contrariava o regimento interno. A arbitrariedade do indeferimento da candidatura avulsa de parlamentar pertencente a partido integrante de bloco parlamentar para o cargo da mesa destinado ao referido bloco configura arbitrariedade injustificável que macula a eleição para a mesa diretora. O então primeiro secretário, Beto Mansur, que presidia a sessão, não aceitou as questões de ordem. Qualquer tipo de recurso que pudesse ser feito ou que devesse ser feito para quem se achou impedido de se candidatar, deveria ser feito após essa reunião, e existiam lá diversos assessores destes parlamentares, dos diversos partidos, até às 9h07 da manhã, eu não acredito, quando se iniciou a ordem dessa sessão. Ao final, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, foi eleito para a primeira vice-presidência da Câmara. A segunda vice-presidência vai ser ocupada pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. O deputado Giacobo, do PR do Paraná, foi o escolhido para a primeira secretaria. Para a segunda secretaria, foi eleita a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. O terceiro secretário é o deputado JHC, do PSB de Alagoas. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, vai ocupar a 4ª secretaria. Para as 4 vagas de suplente de secretário foram eleitos os deputados Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, César Halum, do PRB do Tocantins, Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina e Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Olha, e o clima de eleições aqui na casa não acabou, não. A partir da próxima terça-feira, começam as negociações entre os partidos para a distribuição das comissões temáticas da Câmara e as definições das datas para a eleição dos novos presidentes e vice-presidentes de cada colegiado. A Câmara tem 25 comissões permanentes. São órgãos técnicos que têm a finalidade de discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas para a Câmara. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Na mensagem lida na abertura do ano legislativo, o governo defende o avanço das reformas que estão aqui no Congresso Nacional. É só um instante. Depois da sessão preparatória que elegeu a nova mesa diretora da Câmara, deputados e senadores se reuniram no plenário para a abertura do ano legislativo aqui no Congresso Nacional. Na sessão foi lida a mensagem do governo Michel Temer, que defende o avanço nas reformas que já estão aqui no Congresso. Deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória da ex-primeira-dama do país, Marisa Letícia, que morreu nesta quinta-feira. E como acontece tradicionalmente, logo depois do hino nacional, foi lida a mensagem enviada pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo. É quando o presidente da República expõe aos deputados e senadores a expectativa, os temas que mais preocupam e também os planos para o ano de trabalho que está começando. O presidente Michel Temer enviou o texto por meio do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A leitura foi feita pelo senador Gladson Camelli, segundo secretário do Congresso Nacional. Se ao expormos a situação do Brasil, a palavra crise é inevitável, ao apresentarmos o caminho para o futuro, o termo-chave é reforma. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social.
o governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, lembrou a importância do Legislativo na superação da crise. Reformar, realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Teremos pela frente um ano intenso. O Congresso, como sempre, ocorre ao longo da história. Será, mais uma vez, chamado a deliberar sobre matérias cruciais. Antes da sessão, foi cumprido o ritual solene em que o presidente do Congresso passa em revista a tropa diante do Congresso. Logo depois, ele sobe a rampa na companhia do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E eles se dirigem ao plenário já na companhia do ministro Eliseu Padilha, representante do presidente da República. E os deputados comentaram a mensagem presidencial enviada por Michel Temer. O governo federal pediu ao Congresso a continuidade das reformas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o que foi aprovado pelo Legislativo no ano passado como teto de gastos já surte efeito estrutural, como a valorização da Bolsa de Valores, da Petrobras e do Banco do Brasil. Sob o ponto de vista da estrutura, nós já conseguimos encaminhar. Agora nós estamos encaminhando a questão conjuntural, que é gerar empregos, fazer com que os brasileiros possam voltar a trabalhar na plenitude e também fazer com que o nosso sistema de saúde e o nosso sistema de segurança recebam as atenções que merecem. A palavra está com o Congresso. Nós temos que produzir 4 grandes reformas esse ano. A reforma previdenciária, a modernização do mercado de trabalho, a simplificação tributária e a reforma política. É uma agenda complexa, difícil, polêmica, mas não há outra forma. Acredito que o Poder Executivo deixou claro a agenda econômica do país como prioridade. Reencontrar o rumo do desenvolvimento, resgatar os empregos perdidos, fazer o Brasil voltar a crescer. E o parlamento tem uma contribuição muito forte a dar nessa missão desafiadora. A oposição não acredita em reformas sem diálogo com a população. Nós temos um compromisso e achamos que a mesa vai cumprir esse compromisso de fazer com que o debate seja feito sem atropelo. E sendo feito sem atropelo, a sociedade brasileira vai acompanhar e vai rejeitar essa reforma. Acho que a pressão da sociedade vai impedir que ela seja aprovada na casa. A oposição caberá ao Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada, a se organizar para fazer um bom debate aqui na Câmara, com o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, começar a apresentar alternativas, saídas para a crise, porque a crise continua. Os deputados também comentaram a ausência de um representante do Poder Judiciário durante a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. O Supremo sofreu um baque muito grande com a morte do ministro Teori Zavascki, a presidente ministra Carmen Lúcia, que com certeza ela não está realmente em momento de fazer visita de cortesia. Ela sabe que aqui a Câmara, o Senado, o Congresso vai cumprir a missão nossa, como o Supremo vai cumprir a missão deles. O momento é tenso, né? Os poderes harmônicos e independentes, como reza a Constituição, não estão lá tão harmoniosos assim. E a sua independência, volta e meia, é atingida, é ferida ou é questionada por decisões de cá e de lá, mandado judicial, ou comunicação que não é acolhida, ou intervenção na dinâmica interna de um poder sobre outro. Enfim, o momento é tenso, sim. Vamos conhecer agora, então, um pouco das propostas que vão ser discutidas primeiro nas comissões. Nas comissões permanentes, há vários projetos prontos para serem pautados e também votados. Na de Ciência e Tecnologia, a expectativa é em torno do projeto que proíbe decisões judiciais que bloqueiem aplicativos de comunicação pela internet, como o WhatsApp. E também o que prevê o bloqueio de créditos de telefonia móvel inseridos em caso de extorsão ou estelionato. O objetivo é inibir esse tipo de trote, esse tipo de busca de facilidades para obter um crédito para o telefone celular. Mas o cliente tem que comunicar ao operador. A operadora suspende, devolve e
polícia vai em cima daquela quadrilha que está usando esse tipo de extorsão. A Comissão de Defesa do Consumidor deve analisar o projeto de lei que obriga os postos a venderem combustíveis pelos preços anteriores ao de reajustes de preço. Isso enquanto durarem os estoques comprados antes desses aumentos. Tem postos que negam ter combustíveis no dia anterior para poder vender o combustível no preço, um novo preço, e assim aumentarem a sua margem de lucro. Mas isso prejudica a sociedade. Na Comissão de Educação, 2 propostas devem entrar em pauta logo no primeiro semestre. A que obriga o Estado a oferecer vaga de ensino médio em escola próxima à residência do aluno e a que isenta de IPI equipamentos de informática adquiridos por professores em exercício e estudantes matriculados em instituições públicas de ensino. Já a Comissão de Meio Ambiente pode votar o projeto que cria incentivos fiscais para pessoas e empresas que promovam a reposição florestal ou o desassoreamento de rios, córregos e nascentes. Essas medidas que vierem a ser implementadas têm de ser premiadas, têm de receber por parte do poder público o estímulo, redução de impostos principalmente, para que haja outros exemplos, para que isso aí possa ser disseminado. Na Comissão de Viação e Transporte, um dos projetos proíbe o transporte de passageiro alcoolizado em assento ao lado do motorista. Outro prevê a oferta de internet sem fio aos passageiros de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo doméstico. A Comissão de Segurança Pública tem como pauta o projeto que cria o teste de integridade dos agentes públicos e o que tipifica o crime de uso de explosivos para roubo e furto, muito utilizado em explosões de caixas eletrônicos. Além disso, outro projeto torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas entradas de locais de grande circulação de pessoas. Nós incluímos os shoppings, eventos como shows, eventos cobertos. Nesse momento que a gente vive, onde aumenta o índice de criminalidade, de violência, é muito importante garantir a tranquilidade das pessoas de bem. Eu acredito que a instalação do detector de metal, ele traria um pouquinho de transtorno no acesso, mas com certeza uma tranquilidade, uma segurança muito maior. E como a gente viu na revista, o tema das reformas domina esse início de ano aqui no Congresso. São mudanças polêmicas que têm reflexo direto na economia do país. A repórter Dini Moraes mostra os detalhes das propostas que vão ser debatidas aqui. Não importa se você gosta ou não de política, se você acompanha ou não o que acontece aqui no Congresso Nacional. Provavelmente este ano, em algum momento, você vai se pegar olhando para esse plenário cheio de deputados, decidindo assuntos que podem mudar a sua vida. A promessa é que passem por aqui reformas de diversos setores, que por causarem muita divergência, não conseguem avançar há anos. Em 2017, os deputados podem aprovar novas regras para as aposentadorias, para as contratações com carteira assinada e até para o transporte de pessoas nas grandes cidades. A primeira das grandes polêmicas do ano deve ser a reforma da Previdência. A proposta do governo cria a idade mínima de aposentadoria, que passa a ser de 65 anos. Também aumenta o tempo mínimo de contribuição, que passa de 15 para 25 anos. Isso para todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos. Só ficaram de fora os militares. Todas essas mudanças na Previdência atingem diretamente os planos do delegado Matsui. Por que, Matsui? Como eu ingressei no serviço público aos 21 anos de idade como policial rodoviário federal, pelas regras atuais, minha aposentadoria se daria aos 51 anos de idade, ou seja, com 30 anos de contribuição. Entretanto, com essa mudança pretendida na Previdência, eu teria que trabalhar 19 anos a mais para ter direito, não à paridade, mas a 100% da média da contribuição. Vai ter menos gente contribuindo e mais gente recebendo benefício. Então, nessa situação que já impactou os Estados Unidos, já impactou o Canadá, a Europa, etc., você tem que regularizar e modificar a Previdência Social. O que se tentou fazer aqui no Brasil várias vezes, mas agora é urgente. Eu considero que é possível que saia bem menos grave do que o que está, mas nós vamos trabalhar inicialmente para obstruir. Nós não temos acordo com esse governo, vamos trabalhar para obstruir. Se eles passarem, nós vamos emendar.
para mitigar o impacto. A nossa estratégia é de obstrução para não passar nada. A aprovação da reforma da Previdência é a garantia de que nós vamos ter uma Previdência no país que ela vai verdadeiramente permitir que, independente da idade, os aposentados pensionistas possam ter a garantia que a sua contribuição vai lhe dar a certeza de que eles terão o direito a essa aposentadoria. A relação entre patrão e empregado também está para mudar. Entre as propostas do governo que já estão no Congresso Nacional, a que causa mais polêmica é a que permite que acordos coletivos valham mais que a CLT, a consolidação das leis do trabalho. A ideia é que a jornada de trabalho também possa ser negociável. O que você acha dessa possibilidade? Eu acho interessante, né? Desde que a classe patronal seja justa, seja honesta, né? Que haja realmente esse acordo entre patrão e empregado, né? E para o empresário, essa valorização da negociação é interessante? Para a classe empresarial é de grande valia essa negociação entre empregado e trabalhador. A gente acha que uma negociação coletiva, como nos acordos coletivos que a gente já tem, é de grande valia não ter intervenção do Estado. Um assunto que já tem data para ser votado no plenário da Câmara é o que cria regras para o transporte individual de passageiros. A princípio, isso é marcado para o começo de abril. Os deputados estão tentando achar um consenso sobre o texto, mas a princípio é obrigatória a identificação do carro e do motorista, proibindo assim transporte em carros particulares. O aplicativo Uber, ele é concorrência desleal com os taxistas, né? Porque nós temos custo de qualificação, nós pagamos impostos, nós temos limite de carros e eles não. Mas tem o outro lado. A proposta, do jeito que ela está, ela na prática inviabiliza o funcionamento de serviços como o Uber do jeito que eles atuam hoje. A intenção é de vir mostrar que existem outras maneiras de funcionar. O mesmo serviço de transporte de passageiros, porém com uma qualidade diferente, um serviço diferente e uma flexibilidade melhor. Também na lista de assuntos urgentes estão mais de 20 medidas provisórias editadas pelo presidente Michel Temer, mas que ainda não foram avaliadas aqui pelo plenário da Câmara. Elas precisam ser votadas ainda neste primeiro semestre para não perder a validade. Isso vai se somar à reforma política, que tem prazo para acontecer. As alterações precisam virar lei até outubro para valer nas eleições do ano que vem. Por isso, uma comissão de deputados corre contra o tempo para negociar novas regras para pontos como financiamento de campanha, fim da reeleição e do voto obrigatório. E a Câmara ainda precisa votar mudanças já aprovadas no Senado, que acabam com as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, de vereadores e deputados, e que cria a chamada cláusula de barreira. Outra reforma que promete movimentar o parlamento é a reforma tributária. O relator na comissão especial, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, prometeu apresentar em breve a proposta dele de mudança nos impostos. Uma das ideias do relator é a extinção de diversos tributos que incidem sobre o consumo. Outra sugestão de Rauli é acabar com a guerra fiscal entre os estados. A reforma do sistema tributário é um dos temas mais debatidos e com menos consenso aqui no Congresso. Atualmente, os brasileiros pagam 35% do PIB em impostos. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.